Em Marques de Souza, na BR-386, já foi feita, né, a limpeza depois da detonação, a nona detonação de rochas para essas obras tão importantes aí para a duplicação da rodovia, a Estrada da Produção. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o Nelson Barbosa Franco Neto. Ele é o coordenador da Organização de Procura de Órgãos, a OPO 6, que tem a sua sede aqui em Lajeado, no Hospital Bruno Borne. A gente vai conversar com ele, é médico intensivista do HBB e também tem essa função para falar sobre a Semana Nacional de Doação de Órgãos. A gente teve agora no último dia 27, na última segunda-feira, o Dia Nacional da Doação de Órgãos. E é um momento que a gente precisa parar, refletir, e é um momento que vem muitas campanhas também, e é sempre importante a gente enfatizar que cada um de nós que quer ser doador de órgãos deve deixar isso muito claro para a sua família, porque é ela quem vai decidir se o seu órgão, né, podendo ser aproveitado quando você vier a falecer, vai ou não ser encaminhado, destinado para salvar outras vidas, né? Porque são 8 vidas que podem ser salvas. Enfim, a gente vai poder falar mais sobre isso, ou 8 órgãos que podem ajudar aí pessoas diferentes. O Nelson Barbosa Franco Neto está conosco para falar desse momento e dessa data, em meio a uma pandemia ainda que deve ter atrapalhado a questão da doação de órgãos. Tudo bem? Bem-vindo aqui à Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar vindo aqui falar novamente. Já acho que é o terceiro ano que vocês me convidam e é sempre um prazer poder explicar isso para as pessoas. Boa tarde, ouvintes da Rádio Independente também. Então vamos falar o que é a Organização de Procura de Órgãos, a OPO 6, né? A diferença para o órgão, para aquela instituição, não sei, para o órgão, enfim, que faz, para a organização que faz o transplante em si. Vocês estão ali na procura, né? Pelo órgão. Para falar um pouco do trabalho de vocês, tempo de existência já, a área que é bastante grande de abrangência. Exato. Bom, a OPO existe desde 2008, né? Desde muito antes de eu chegar no Hospital Bruno Borne. Eu cheguei em 2017 e assumi a coordenação da OPO em 2018. Tá? O Sistema Nacional de Transplantes ele é coordenado a nível estadual. Cada estado tem a sua central estadual de transplantes. Por que ele é coordenado dessa forma? Porque é importante que o doador esteja relativamente próximo ao receptor. Porque quando você tira um órgão para ser doado, ele começa a entrar num processo que a gente chama de isquemia fria, né? Ele é colocado no gelo e transportado até o receptor. E quanto maior o tempo que leva para ser efetivado o transplante, mais ele se danifica, ele vai deteriorando, né? E dentro do estado do Rio Grande do Sul, a gente tem a Central Estadual de Transplantes e 6 organizações de procura de órgãos, que daí cada organização dessa cuida de um grupo de hospitais de uma determinada região, tá? Que é para auxiliar o processo de diagnóstico de morte encefálica, de entrevista familiar e de coordenação com a Central de Transplantes, porque se a Central Estadual de Transplantes tivesse que coordenar todos os hospitais do Rio Grande do Sul, ficaria difícil, né? De conhecer as particularidades de cada local. Então faz parte da OPO, de mim e da minha equipe, de conhecermos as particularidades de cada hospital da nossa região. E essa sua equipe aqui do Hospital Bruno Borne, são quantas pessoas e como é que é feito esse trabalho ali interno? São 2 médicos, eu, o Dr. Lucas Malman, e 3 enfermeiras, a enfermeira Adriana Calvi, que também é coordenadora da UTI, a enfermeira Raquel Gonzatti e a Angélica de Oliveira. E a área de abrangência não pega só aqui Lajeado e Vale do Taquari, né? Pega os hospitais do Vale do Taquari, a região de Santa Cruz do Sul, Rio Pardo, Cachoeira do Sul, Santa Maria, e aí a fronteira ali, Uruguaiana, Bagel acho que faz parte da OPO de Rio Grande, e Santana do Livramento, e São Gabriel, Santiago, né? Tem alguns hospitais um pouco menores ali que tem pouca doação, eu acabo me esquecendo. Se eu tiver esquecido algum, peço desculpas já. E essa semana da doação de órgãos, de que forma essa semana e os eventos alusivos a ela ajudam, auxiliam nesse trabalho desenvolvido pela organização? Ajudam no sentido de explicar para as pessoas e trazer para as pessoas o conhecimento de como acontece a doação de órgãos, né? Porque ainda é um assunto que muitas pessoas são surpreendidas quando a gente aborda.
não se tem muita informação. E vocês têm eventos, inclusive, hoje à noite, tem na sexta-feira algumas ações programadas também para divulgar ainda mais e, quem sabe, sensibilizar as pessoas para fazerem a doação quando chegar a sua vez. Sim, hoje à noite eu vou participar de uma entrevista juntamente com os outros 5 coordenadores de OPO, promovido pela Fundação E-Carta. Quem quiser acompanhar, vai ser no YouTube da Fundação E-Carta, no canal deles. Tá? A gente vai falar sobre as particularidades de cada regional, né, e como é o processo de procura de órgãos em cada região do Rio Grande do Sul. Você disse que as pessoas não têm muita informação, então essa semana, essa divulgação ajuda. O que seriam as informações básicas que vocês costumam falar para as pessoas e alertar elas? Uma coisa que eu gosto de falar é que existem dois grupos de transplantes, assim, basicamente. O transplante de doador vivo, né, que uma pessoa pode doar órgãos em vida. No Brasil só é permitido o transplante entre familiares. Né? Você pode doar um rim para um familiar seu, pode doar parte do fígado e parte do pulmão também. Parte do pulmão já é um transplante bem mais raro de acontecer porque ele é muito arriscado. Mas 9 em cada 10 transplantes de órgãos no Brasil, ele é feito com doador falecido. Então, falar sobre doação de órgãos, na verdade, implica em você falar em o que você quer que aconteça após a sua morte. Uhum. E isso ainda é um assunto muito tabu com as pessoas. E se a gente se prepara com outras coisas após a morte, por exemplo, fazer seguro de vida, fazer testamento, deixar, às vezes, um último desejo ou onde quer ser sepultado, por que não falar, então, se você tiver a oportunidade de ser um doador de órgãos, falar sobre se você deseja ou não ter os seus órgãos para ajudar uma outra vida. Quem que pode ser doador de órgãos? Assim? Quase todas as pessoas, são poucas contraindicações à doação. Muitas vezes as pessoas acham que por terem idade avançada elas não vão poder ser doadoras, ou por usarem algum remédio, ou terem alguma doença crônica, elas estão com os órgãos muito ruins para doar. Isso, na verdade, não é verdade. Quase todas as pessoas podem ser doador, né? Mas o doador, o que vai se concretizar mesmo em transplante de órgãos, ele é aquele que passa pela morte encefálica, né? Que é quando o cérebro morre antes da parada cardíaca, por diversas razões. Né? Você pode passar por uma perda completa e irreversível de funcionamento do cérebro após um derrame cerebral, após uma meningite, após uma parada cardíaca que se reverteu, o coração voltou a bater, mas faltou sangue por tanto tempo no cérebro que o cérebro acabou morrendo. Pode após um aneurisma e um trauma craniano. Tá? E aproximadamente 1% das mortes são dessa forma. Então, você se declarar um doador não significa que você vai se concretizar em um doador. Mas é muito importante, assim, você deixar esse desejo para a sua família, caso eles sejam questionados. Nesses casos que o coração continua batendo, mas não tem mais como reverter a situação, é mais difícil para a família decidir? A morte cerebral ela é difícil de compreender, porque o paciente geralmente ou ele está num pronto-socorro, entubado, em ventilação mecânica, ou está numa UTI, ou às vezes, em casos que não tem leito, ele pode estar até numa sala de recuperação cirúrgica, mas o corpo está quente, o corpo tem circulação sanguínea, tem batimento cardíaco, vai ter um monitor ali mostrando o número do batimento cardíaco, então é muito difícil a gente abordar com a família que, na verdade, aquela pessoa está morta. Né? O critério de morte cerebral, no Brasil, a lei exige que seja feita 2 exames por 2 médicos especificamente capacitados para isso, então não é apenas um médico que dá o diagnóstico. E precisa ser feito um exame complementar também, precisa ser feito um exame de imagem, pode ser uma arteriografia ou um eletroencefalograma, né, para provar que, de fato, o cérebro não funciona mais. E a partir do momento que se prova que o cérebro não funciona, não há como a pessoa voltar à vida. Né? Não tem como substituir o cérebro ou fazer voltar o que já morreu. Né? E aí é diagnosticada a morte encefálica, a morte cerebral, e por isso que
pode ser feita a doação dos órgãos que ainda estão Isso. funcionando, né? E aí tem que ser um processo rápido, né? Do processo de retirar o órgão e encaminhar para a pessoa, né? Que pode estar num outro hospital, numa outra cidade. E a questão até da distância, nós falamos ali de pontos como São Gabriel, Uruguaiana, que são bastante distantes de Lajeado. Mas aí tem helicóptero, tem toda uma estrutura, uma equipe, né? Que faz todo o procedimento de acondicionamento do órgão também para levar na temperatura ideal para que dê tudo certo. Qual é esse período ali? Como é que funciona esses momentos? Sim. Existem vários hospitais no Rio Grande do Sul que são hospitais transplantadores, que são hospitais autorizados a fazer transplante de órgãos. Por exemplo, o Hospital Bruno Born pode fazer transplante de rim e de córneas, né? Tem vários hospitais transplantadores de rins, é um transplante relativamente mais fácil em relação aos outros. E tem alguns poucos que fazem fígado, coração, pulmão e pâncreas, né, que são transplantes um pouco mais difíceis, um pouco mais especializados. A equipe transplantadora, ela recebe os dados do doador e geralmente eles vão até o local onde vai ser feita a captação. Por quê? Porque as particularidades cirúrgicas eles vão estar sabendo para poder depois implantar no receptor. Tá? Esse processo tem que ser bastante rápido, mas ele ainda assim ele é demorado, principalmente se a gente pensar em uma família que perdeu um ente querido, né? E que precisa, a partir do momento em que recebe o diagnóstico de morte cerebral, em que é assinado o atestado de óbito. Veja bem a complexidade da situação. Se assina um atestado de óbito e o coração ainda está batendo, né? É bastante complexo explicar isso, né? Se assina um atestado de óbito, aí eles são entrevistados para ver se o falecido deixou em vida, se ele era doador ou não. Caso ele não tenha deixado, caso nunca tenha ouvido falar, eles vão ter que, em um momento de dor, decidir isso entre eles, né? E se acaso eles aceitarem que seja feita a captação de órgãos, aí vai ser encaminhado exames para colocar ele na lista de doadores, esses exames para verificar se ele tem alguma doença viral, alguma coisa que impeça de ser doador, vai demorar algumas horas. E a partir do resultado dos exames ainda vai ter que ser feito o contato com a equipe de transplantes e a equipe de transplantes aí contatar o receptor para ver se ele aceita, se ele está em condições de receber o órgão, né? Porque às vezes o receptor está num estado de saúde mais fragilizado, ele não pode receber o órgão. E essa escolha é pela lista, né? Pela lista. É a ordem da lista. E tem que ver também se há compatibilidade. Exatamente. E que bom que você falou lista e não fila. Porque cada doador vai gerar uma lista diferente, né? Não existe uma fila assim, por exemplo, eu estou esperando há 5 anos, eu vou receber antes do outro que está esperando há 2. Na verdade, existe um programa de computador que quando você coloca ali os dados do doador, do órgão que foi doado, e os dados de sorologia e idade, peso, altura, inclusive isso é visto, né? Principalmente transplante de pulmão, importante peso e altura do doador. Aí o programa de computador vai cruzar tudo e daí ele vai gerar uma lista que vai ser diferente para cada órgão, né? E vai colocar ali quem é o primeiro da lista, que seria o mais compatível, né? Então, por isso que às vezes uma pessoa entra na lista de espera ali e tem o transplante logo e outra fica anos, às vezes, porque não encontra alguém compatível. Essa lista já demonstra que tem demanda, que tem bastante procura. O que a gente pode trazer de números de transplantes feitos pela organização e procura aqui também na região? Eu tenho em 2020, a gente teve 58 protocolos abertos na região da Opus 6, no ano de 2020, e que resultaram em 15 doações, uma porcentagem de aproximadamente 25%. Tá? Lembrando que 2020 foi um ano de pandemia, a gente costumava ter em torno de 70 protocolos, né? O que significa o protocolo aberto para chegar até a doação? Protocolo aberto é quando você tem a suspeita de uma morte cerebral. A suspeita da morte cerebral ela é gerada quando você tem um paciente em coma profundo, sem nenhum tipo de medicação que esteja induzindo o coma, e que esse paciente não tem nenhuma reação aos estímulos. Aí você gera uma suspeita de morte cerebral e ele entra em protocolo, que aí o protocolo é fazer 2 exames com médicos diferentes e o exame de imagem,
né? Então foram abertos 58 protocolos em 2020 que resultaram ao final em 15 doações. O protocolo é aberto a partir da avaliação médica. Sim, da primeira avaliação médica. E desses 58, quantos confirmaram a morte cerebral? Porque para saber se essas 15 doações foram 15 casos que confirmaram ou foram mais que confirmaram, mas muitos não quiseram doar? Esse dado, infelizmente, eu não vou ter. Eu não captei ele. A gente divide em doações confirmadas, contraindicação. Às vezes a gente fecha o protocolo, mas o paciente tem daí uma doença que impede ele a doar, né? Mas isso é avaliado caso a caso. E tem alguns casos em que o doador, o potencial doador, ele sofre uma parada cardíaca antes de concluir o protocolo. Isso pode acontecer, né? Porque sem o comando do cérebro, os outros órgãos, eles começam a deteriorar progressivamente. Tem uma média de quanto tempo que a pessoa, depois que é detectada ali a morte, você fala que de tempo que a vida pode durar? Tem muitos que pode durar anos até? Depende do cuidado médico, né? Cada minuto que vai passando vai deteriorando um pouco o corpo. Se tiver em cuidados muito, muito bons, pode ser que dure algumas semanas, meses, às vezes anos, mas geralmente não se consegue assim um 100%. Então a tendência é que em algum momento ele vai instabilizar e vai acabar tendo aí uma parada cardíaca. Estamos conversando com o coordenador da Organização de Procura de Órgãos, aqui da região de Lajeado, a Opus 6, o Nelson Barbosa Franco Neto. São mais de 50 mil pessoas que estão aguardando por um transplante no Brasil, sendo que o transplante de rim ocupa o topo, com 31 mil pessoas na espera, e depois vem o transplante de córnea, 19 mil brasileiros na fila. São os 2 transplantes que são feitos aqui no HBB, é isso? Isso, são os transplantes, entre aspas, mais simples. Aí depois tem transplante de fígado, pâncreas, rim, coração, pulmão, pâncreas, multivisceral e intestino, na ordem aqui da lista, né, na espera do Brasil. E no ano passado, ou melhor, esse ano, 10.300 procedimentos foram realizados até aqui no Brasil. O que a gente tem de dados aqui? Tem uma lista também aqui na nossa região, para a gente saber quantas pessoas estão esperando e quantos transplantes já foram realizados? Aqui da região eu não tenho lista, porque daí é da parte transplantadora. Aí, por exemplo, lista de pacientes em transplante de rim teria que ver com a equipe transplantadora de rim do Bruno Born. Eu não tenho acesso aos pacientes em lista, porque eu só faço a parte da procura, né? E esses pacientes que estão na espera do rim, como o Ricardo disse até ali, números do Brasil todo, é uma lista bem grande, né? Esses que estão em espera, eles têm um tempo que, assim, pode esperar tanto tempo que vai conseguir segurar ali, ou depende caso a caso, uns tem que receber com mais imediatismo? No caso de transplante de rim, o rim é um órgão substituível, né? Você coloca o paciente em hemodiálise, e a hemodiálise faz a substituição do rim, e esse paciente pode viver anos, como tem muitos pacientes que vivem anos, décadas fazendo hemodiálise. Para os outros órgãos é um pouquinho mais complicado, porque um paciente com problema cardíaco grave ou problema pulmonar grave, ele tende a ter uma saúde muito fragilizada, ele perde muita qualidade de vida e muito status funcional, que a gente fala, né? Ele tem dificuldade para caminhar, ele tem dificuldade para executar as tarefas que uma pessoa normal executa. Esses pacientes, eles têm uma mortalidade maior. Então, paciente em lista de pulmão e coração, eles morrem antes, né? Até se tu tiver os dados da lista de coração e pulmão, ela é pequena, mas não é pequena porque tem bastante transplante, porque tem órgão sobrando, porque eles morrem rápido, né? Fígado depende, tem paciente cirrótico que consegue viver muitos anos com cirrose, e tem alguns pacientes que com hepatite fulminante eles também vão falecer logo. Tem essa frase, né, doutor Nelson, de que uma pessoa pode salvar 8 vidas, né? Isso. Com os seus órgãos. Isso é uma coisa que se bate muito, sempre se tem campanhas, né, que faz isso. E também tem a questão da necessidade dos familiares saberem se o seu ente que está ali perdendo a vida quer doar ou não. Ainda as pessoas... Chega muitos familiares que naquele momento não sabem se a pessoa quer doar ou não, e tem discussão também muitas vezes assim, não, ele quer doar, ou ela quer doar, mas a pessoa da família não quer?
Porque Sim. são eles que decidem, né? São os familiares em vida, que não tem mais aquela história da carteira de identidade que há muito tempo atrás tinha, né? Foi tentado implantar essa de deixar um documento escrito que você é doador, mas isso acabou tendo um efeito contrário, que daí as pessoas negaram justamente por não ter esse conhecimento. E o que acontece assim, até quando eu comecei a coordenar ali em 2018, eu percebia mais desconhecimento. Agora parece que as pessoas já estão preparadas, tá? Quando você vai conversar com uma família em que o falecido já definiu em vida se ele era doador ou não, a carga emocional é menor, o estresse é menor. Então, você deixando, se você é ou não doador, não importa muito se é ou se não é, mas é importante deixar isso conversado com a família. Porque imagina que você perdeu um ente querido, nunca ouviu falar em morte cerebral, nunca ouviu falar em doação de órgãos, e de repente você é questionado sobre isso no momento em que ele faleceu, né? E no momento que ele faleceu dessa forma tão especial, né? Com o coração batendo, com números aparecendo no monitor, e o médico, o enfermeiro tentando te explicar o que é a morte cerebral e perguntando sobre doação. Então por isso que eu vejo o trabalho de divulgação tão importante, para que as pessoas conversem sobre isso. Então divulgue aí os canais para as pessoas chegarem até vocês, como as pessoas podem entrar em contato, buscar mais informações, aqueles que estão precisando, né? Mas também, né, vocês podem encaminhar para aquelas pessoas que podem vir a fazer uma doação. Sim. Vocês podem mandar, assim, e-mails com questionamentos para o opo6, OPO6, @hbb. Eu vou ter que ver se tem o com aqui. Deixa eu conferir no meu e-mail. Mas esse é o e-mail, então, para as pessoas. Mas ligando no HBB, certamente também eles vão passar, né, para o setor lá, para a OPO, para tirar dúvidas, né? Sim, também. opo6@hbb.com.br. Eu não lembrava se tinha o com. Tá bom. Pode encaminhar e-mails com questionamentos ali e digitar transplante ou doação de órgãos, por exemplo, no Google, vai aparecer o site do Sistema Nacional de Transplantes também, tem várias campanhas ali, muitos folhetos explicativos, né? É possível, conversando com a gente no Hospital Bruno Born também. Valeu, muito obrigado pela presença, Dr. Nelson Barbosa Franco Neto, coordenador da Organização de Procura de Órgãos OPO6 aqui do Hospital Bruno Born, que atende a região do Vale do Taquari e outras regiões também do estado. 3 horas e 47 minutos, 21 graus e 2 décimos marca a temperatura.